Contando um pouco da história de como nasceu a linha, né? O meu solo, meu primeiro solo. Foi numa leitura junto com o meu marido, o Flávio Hernandes, que trouxe um livro do Andrei Tarkovsky chamado Esculpir o Tempo, onde dentro do livro, além de cinema, havia muita poesia, filosofia e maneiras de construir. No caso, um de seus filmes, havia também, ou alguns de seus filmes, havia também um poema de Arseny Tarkovsky, que é o seu pai. E assim que eu o li, assim que o Flávio leu para mim, eu tive certeza de que esse seria um material para o meu solo. Naquele ano, em 2017, eu estava iniciando um processo no estúdio Luiz Luiz, onde eu já estava estudando há alguns anos, mas iria fazer o curso diploma, que é um curso que é diariamente, feito todos os dias. E no final eu sabia, já vazado, spoilers de outros alunos e alunas, que haveria um manifesto, um trabalho sobre um manifesto. E esse manifesto eu resolvi falar sobre a morte, apesar do poema chamar Vida, Vida. Então, a partir dali, um ano antes, eu já sabia do que eu gostaria de falar. E aí, esse material todo, essa provocação desse poema, foi me trazendo muitas lembranças da minha infância e da minha preocupação com a morte. Principalmente por ter vó e bisavó e avô, são as pessoas que eu mais convivi. Fui criada na casa da minha bisavó, portanto, eles já eram pessoas mais velhas. E então eu me preocupava muito com a hora que eles morressem, porque acho que eu assistia desenhos que eram um pouco dramáticos e traziam muito a morte como tema. Ou quando eu assistia Mundo Animal e eu via os animais morrendo, eu pensava muito na morte. E esse assunto me perturbava muito. Então, pensar na hora da despedida dessas duas criaturas que foram meu bisavô e minha bisavó, na hora dessa despedida isso me perturbava e me perturbou desde a infância. Essas memórias também me trouxeram um combinado que eu fiz com a minha bisavó em certo momento e que ele acabou fazendo parte do espetáculo, entre outras cenas, objetos e falas e outras coisas vindouras de sonhos, né? Que eu acabei trazendo também muito inspirada no universo do Arseny Tarkovsky e do Andrei, do seu filho. Como fã dos filmes do Andrei Tarkovsky, onde ele fatalmente coloca poemas de seu pai, virei uma grande fã e apreciadora desse estilo imagético, né, que ele coloca nos seus filmes, sempre com uma questão da tridimensionalidade muito presente. Eu sempre, desde criança, como eu falei, eu me preocupava e me perturbava com essa questão da morte, da despedida, e também muito interessada nos mistérios do mundo. Então, adorava ver filmes de terror. E adorava poder me aproximar desses mistérios para tentar descobri-los. Então a linha traz tudo isso e com uma temática real assim sobre a morte, sem nenhuma resposta, mas de uma maneira poética e talvez lúdica, da minha própria maneira e às vezes que é universal, e dos próprios cerimoniais que nós, ou que eu, uma mulher branca, de família católica, passei, né? O enterro, velório, enterro, com alguém preparando o corpo do meu parente, né? Depois o velório, o enterro do corpo. Eu passei por isso algumas vezes e foi essa referência, apesar de eu ter pesquisado também
sobre essas cerimônias em várias partes do mundo com diversas culturas, né, que é muito diferente, extremamente diferente, a forma de dizer adeus e de preparar e das ideias e impressões sobre a morte no mundo, né? Isso é uma coisa que para mim ficou muito viva no sentido de conhecimento. Pesquisei muito sobre doentes terminais e a forma de lidar com essa consciência da morte que todos nós deveríamos ter, porque essa é a única certeza. E mais do que isso, depois que eu estreiei no final de 2019 com um solo mais redondinho, né? Comecei então no final de 2017 essa pesquisa, em 2019 estreiei com ele num formato mais redondinho, mas que ainda foi transformado. Nós, em 2020, em março, vivemos o início da pandemia no mundo, né? No Brasil, no mundo já estava acontecendo. Então, também passamos todos por 700 mil mortos, né, no nosso Brasil. Eu digo 700 mil porque acho que 620 e poucos não traduzem exatamente o número. Então eu vou arredondar, infelizmente, para um número mais alto, se não for mais alto. Então, falar sobre a morte em meio a um cenário como esse virou também um espetáculo diferente para mim, né? Que sempre em cena acabava tocando nessas memórias e trazendo, invocando essas pessoas todas em cena. E eu percebo hoje que há muito mais comigo em cena. Lembrando de que em qualquer espetáculo sempre há uma questão, inclusive nos solos, que a gente não consegue fazer nada sozinha. Apesar de eu estar em cena sozinha, eu tive um suporte muito grande das minhas dramaturgistas, né, que eu aprendi que esse seria um nome correto para dar a quem deu esse último retoque e me fez as perguntas certas para eu poder arredondar ainda mais esse espetáculo. E ele ainda está em transformação. Ele é uma obra que a gente até estava discutindo sobre filosofia e até sobre a ciência, né? Que você está num lugar, mas daqui a pouco você está em outro. Não tem um lugar fixo. Então a linha, com toda a sua estrutura, ainda tem as suas transformações a serem feitas, porque eu já não sou a mesma de 2017. Então eu convido todos a conhecerem melhor esse projeto, que é feito com muito carinho e que fala sobre a morte, apesar de ser inspirada num poema chamado Vida, Vida. Se vocês não conhecem esse poema, eu deixo aqui o convite para vocês buscarem, mas eu vou procurar deixá-lo aqui para vocês lerem essa versão e um pouquinho modificada que eu uso em cena, mas sem perder nenhum sentido dessa tradução do russo. Então, agradeço. Eu queria deixar esse depoimento. Era para fazer em 5 minutos, já são quase 10. Mas eu acho que, como criadora, eu precisava falar um pouco mais. E eu acho que eu fui até um ponto onde não dei nenhum spoiler. Nós queremos voltar, nós queremos fazer a linha para vocês e espero que seja em breve. Muito obrigada. E essas são uma das histórias desse início desse projeto chamado A Linha. Um solo de Cris Cruz, que sou eu, sou Jo. Obrigada.